Pronto, 8 horas, hein? vamos começar, né, Tamara? Vamos sim. Boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no nosso perfil para essa conversa super bacana, para que a gente possa entender, juntamente com a nossa convidada Tamara Alves, quais são esses níveis de inglês conforme o quadro comum europeu, tá certo? Para quem não me conhece, para quem vem do perfil da Tamara, meu nome é Mara Bandeira, eu sou pedagoga, especialista em ensino da língua inglesa, e desde 2013 que eu trabalho numa escola bilíngue, né, onde as crianças realmente aprendem a falar inglês de forma natural por meio da imersão. Já fui professora e atualmente eu estou na coordenação do ensino fundamental 1. Boa noite a Paula Gondim. Esta moça, gente, aproveitando que ela entrou, ela foi a minha inspiração, viu? Quando eu entrei na escola como auxiliar de sala, ela era professora, considerada as professoras top da escola, e eu ficava só babando, o inglês dela é maravilhoso. Viu? Faz falta, viu, Paulinha? Pronto, né? E agora nós estamos aqui com a Tamara, que é uma professora com bastante experiência. A Tamara poderia falar um pouquinho da experiência dela. Sim, posso sim. Bom, para quem está no perfil da Mara, né, e ainda não me conhece, como a Mara já falou, eu sou a professora Tamara Alves. Eu trabalho com ensino de língua inglesa há 11 anos e passei também a trabalhar com ensino de espanhol. Né? Eu tenho a formação em letras e letras em inglês e sou especialista em educação infantil. É até interessante porque atualmente meu público é adulto, né? Aí algumas pessoas se perguntam, então, por que educação infantil como especialização? Porque eu percebi que muitas das travas que nós levamos para a vida adulta são lá do nosso passado, na nossa primeira infância. Então eu tive a curiosidade até para me conhecer melhor, para saber como que a gente aprende, decidi também mergulhar mais nesse universo da educação infantil. Foi muito enriquecedor para mim. E atualmente já trabalhei em algumas escolas, escolas também de inglês, e atualmente eu trabalho 100% online com aulas particulares. Pronto. E a Tamara, pessoal, é uma pessoa muito estudiosa, viu? Ela sempre está se atualizando, porque a gente sabe que quem está na educação não pode parar, né? Sempre precisamos nos atualizar, porque sempre o conhecimento vai se atualizando, coisas novas no mercado vão aparecendo, e a gente precisa acompanhar o ritmo do mercado, né? Da educação. Então, vamos lá. Nosso tema é os níveis de inglês segundo o quadro comum europeu. Primeiro, Tamara, eu gostaria que você explicasse o que é o quadro comum europeu, qual a sua importância e por que estudantes da língua inglesa deveriam conhecer. Então, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui que eu preparei uma colinha, gente, para não esquecer nenhuma informação e passar o melhor para vocês que estão aqui, certo? Problema. Então, algo que eu anotei, que eu queria compartilhar com vocês. Assim, o quadro comum europeu, quando a gente vai lá no Google, geralmente ele aparece essa sigla assim, ó, CEFR, que é a forma como a gente fala em inglês, né? Mas em português é justamente como a Mara falou, é o quadro comum europeu de referência global para o ensino de línguas. E é legal saber disso, saber dessa existência desse quadro comum europeu, porque dá até uma tranquilidade na gente. O que acontece? Especialmente os alunos iniciantes que querem aprender um outro idioma, eles já pensam, não estou dizendo todos, mas a maioria pensa em pular etapas. A pessoa é iniciante hoje, ela olha para vocês assim, eu quero ser fluente. Só que conhecer o quadro europeu vai nos ajudar a dar aquela acalmada e a entender que sim, você pode chegar na fluência, mas é um processo, é uma caminhada. E em que consiste essa caminhada? O quadro comum europeu, pessoal que está nos assistindo, ele é dividido em 3 letras, certo? Vamos conhecer? As 3 primeiras do alfabeto, né? Letra A, B e C. Sendo que cada letrinha vai ter um número. Nível A1 é iniciante, é aquela pessoa que quer partir do zero, do alfabeto para outros temas. Temos o A2, que é o básico. Temos o B1, que é o intermediário. E temos o B2, que é o nível independente. Aí você já está caminhando cada vez mais próximo da fluência. E temos o tão sonhado C1, que é o nível, como que eu posso dizer, é um nível avançado. E o C2, sim, é o fluente, né, que é o último nível. É quando você chega naquele ponto de ter uma conversa tranquila com o nativo ou com qualquer pessoa, você não vai ter aquela trava, aquele medo, porque você fez essa caminhada, né?
do A1 até o C2. Então, de forma resumida, esse é o quadro comum europeu. E o interessante, né, Tamara, que usá-lo como referência para ver em qual nível a gente está, é importante porque é algo de referência mundial, né? É universal. Você pode estar aqui no Brasil e de repente quer estudar na Inglaterra ou nos Estados Unidos, exemplo. Então, usando o quadro comum europeu, as pessoas que não conhecem você podem ter uma base de que nível realmente você está. No nível universal mesmo, né? Eu achei interessante o que você falou, né? A questão de conhecê-lo para não pular etapas. Porque a gente sabe que quando a pessoa começa a estudar inglês, fica naquela ansiedade de chegar, de atingir a tão sonhada fluência, como você falou, e às vezes quer queimar etapas de fato, né? E a gente sabe que é um processo, né? Precisa ter paciência, você tem que ter calma com você mesmo, né? Saber que vai errar e esse erro é necessário para que você possa aprimorar mais e mais. Verdade. E eu lembrei de algo importante, Mara, a respeito do nível iniciante. Quando a gente vai estudar o nível A1, segundo o quadro comum europeu, é até interessante saber. Veja só, pessoal, o que a habilidade do A1 nos pede? Que a gente conclua o nível iniciante sabendo o nosso nome, falar do nosso endereço, onde moramos, com que trabalhamos, o alfabeto, coisas bem elementares mesmo. Sim. Então, se você terminou o nível iniciante se comunicando de forma simples, não quer dizer que você não está aprendendo, não. Quer dizer que você está caminhando de forma adequada, sem queimar etapas. Isso é muito importante esclarecer para quem está em casa. Exatamente. E só para nós passarmos para a próxima pergunta, eu sempre gosto de usar essa ilustração. A pessoa que está aprendendo um novo idioma é como um bebê que está aprendendo a falar. Né? A gente sabe que um bebê, ele não nasce falando, com 2, 3 meses ele já não está falando. Aos pouquinhos, né, de tanto ouvir, ele vai adquirindo vocabulário, depois vem as primeiras palavrinhas, né, que muitas vezes nem são palavras, são só sons, né? Então, é todo um processo. Então, quem está aprendendo inglês, quem deseja aprender inglês, precisa, em primeiro lugar, ter paciência, entender que é um processo, leva-se tempo, dedicação, mas você consegue. Né? Eu e a Tamara somos prova disso, né, Tamara? Verdade, gente. Eu posso até compartilhar um pouquinho com vocês, né? Se quem estuda inglês, eu não sei se a Mara também já se sentiu assim, mas eu lembro que eu ficava um tanto ansiosa, sabe? Quando eu fazia as aulas, né, que eu estava no básico, às vezes chegar as lágrimas escorriam, porque eu queria falar, assim, perfeitamente e ainda não saía, né? Mas aí ter a ajuda dos professores na época e ter esse conhecimento do quadro comum europeu aquietou meu coração, por assim dizer, no sentido de eu não desistir. Porque o que vai nos separar entre chegar na fluência ou não é a nossa persistência. Né? Se você está fazendo a sua parte, está fazendo as aulas, estuda também por conta própria para fazer a manutenção desse inglês na semana, é questão de tempo. E aí eu já deixo um recado para os amigos. Não se compare. Você, de fato, vai conhecer pessoas que vai avançar os níveis rapidamente. Talvez você sinta que já você está indo de forma mais lenta. Nós temos nosso tempo. Sim. E isso não nos torna mais ou menos inteligentes. A minha sugestão é persistência, não desistir. Verdade. E a seguinte pergunta seria justamente sobre os níveis, né? Que a Tamara já falou, né? O nível A1, A2, B1, B2, C1 e C2. E eu gostaria agora, Tamara, que você explicasse um pouco melhor para a gente as habilidades que são esperadas em cada um desses níveis. Né? Como são várias habilidades, né? A Tamara vai falar as principais, certo? Só para vocês terem uma noção. Isso. Então, eu deixei aqui anotadinho para não esquecer nada, tá, gente? O nível iniciante é uma pessoa que é capaz de compreender e usar as expressões familiares cotidianas, do dia a dia da pessoa. Que expressões são essas? A pessoa consegue falar, como eu disse anteriormente, onde ela mora, com o que ela trabalha, como que é a rotina dela, né? Ela precisa se deslocar de casa para o trabalho, ela trabalha somente em casa, ou ela estuda. E aí, não é que a pessoa só vai se limitar a falar sobre esses temas, mas o que acontece? Nesse momento, você até consegue falar de outros temas, mas se for usado uma linguagem simples, né? Uma linguagem mais tranquila, sem um vocabulário muito elaborado.
E o que difere do A1 para o A2? No A2 você já é considerado nível iniciante, né? Então aqui você já consegue, por exemplo, falar da sua família, falar dos seus hábitos, descrever a sua formação, de repente, eu sou formado, como a Mara se apresentou, né? Em pedagogia, sou coordenadora, você consegue falar da sua formação, da sua carreira tranquilamente em inglês. Né? Então, também vai depender muito do seu entorno. Como assim? Quanto mais estímulo você receber durante essa aprendizagem, quanto mais vocabulário você se expor, mais assunto você vai ter para falar. Então, desde o A1, a gente já consegue trabalhar as 4 habilidades, tá, pessoal? Não precisa distinguir, eu sou iniciante, eu vou só ler, ou então eu vou só escrever, eu vou só ouvir, não. Você consegue até mesmo trabalhar as 4 habilidades que envolvem falar, que é o sonho de todos nós, né? A gente tem aquele aperreio para já falar. Né? Então, as 4 habilidades de comunicação, né, que a gente chama em inglês de listening, reading, writing e speaking, a gente consegue trabalhar desde o primeiro dia de aula. Mas, como a Mara falou, com calma, com tranquilidade, né? E vai depender também de você expor ao inglês. E aqui eu já deixo uma sugestão. Se possível, vocês fazerem uma imersão sem sair do Brasil com pequenas atitudes. Já tentou mudar o seu telefone para o inglês? Dá meio que um medo, né? Meu Deus, se eu for lá nas configurações, aí depois eu não vou entender nada, não vou mais saber pôr no português. Mas é muito legal esse desafio. Dá um medinho mesmo quando a gente faz isso, mas é uma forma de você se expor, né? Algo bem simples. Vai lá, põe inglês, você vai se acostumando. Põe as suas redes sociais em inglês, né? Escuta podcasts, enfim. Tem que se expor para ir avançando os níveis. Então, né, Tamara? Mais chance de você se tornar fluente, você aumentar o vocabulário, né? A gente precisa entender que o inglês, ele precisa ser parte da nossa rotina, por meio de coisas simples. Mas é possível, sim, mesmo morando aqui no Brasil, né? Isso. Eu quis trazer, Mara, essa questão do Brasil. Claro que é o sonho de muita gente, né? Fazer um intercâmbio. E a gente até incentiva se você tem essa possibilidade. Mas se no momento não, isso não vai te impedir de ter sucesso na sua aprendizagem, de viver uma imersão tranquilamente, né? Sim. Aqui mesmo, no Brasil. Existem várias possibilidades, né, para isso. Deu para a gente entender direitinho, Tamara, quais são as habilidades esperadas para o nível A1 e A2. Fala um pouquinho sobre o B1 e o B2, que seria mais um nível intermediário, né? Saindo do iniciante do intermediário. Isso. Já no B1, pessoal, no nível intermediário, a gente vai começar a sentir um avanço, assim, interessantíssimo. Porque nesse período nós já começamos a ler com mais tranquilidade. Sabe aqueles textos que você olhava assim, você tinha um pavor de ler? Quando a professora ou o professor pedia para você ler, o coração já batia mais forte? Pois é, quando você chega no B1, você tem essa percepção. A sua pronúncia melhora e a sua desenvoltura para a leitura também, né? Quer dizer que isso é uma regra? Todo mundo vai ter uma desenvoltura na leitura? Nem sempre, mas a chance é grande. Por quê? Porque você já vai ter percorrido 2 níveis de aprendizagem, você já vai estar no 3º nível. Então, você já vai ser capaz de conversar sobre mais assuntos nessa língua-alvo, que é no inglês. Agora que você não já é uma fase que você só vai saber falar do trabalho, da escola, da sua casa, não. Você vai saber falar de assuntos até mais complexos, a depender, de novo, da sua exposição. Além dos textos que o seu professor ou professora particular lhe passa, ou dos livros que você tem em inglês, é importante você fazer essa imersão até na internet. Busca por assuntos de seu interesse. Exemplo, eu gosto de tecnologia, de moda. Procura jornais, né, como o BBC.com, né, bbc.com, The New York Times, outras revistas e jornais, e vai lá na seção de moda, vai na seção de tecnologia, né? Quanto mais você se expor, mais você vai realmente ser um aluno intermediário e não vai ficar no que muita gente tem medo, que é o chamado platô intermediário, né? Tem muita gente que chega no B1 e não sente um avanço, né? E fica se sentindo mal por isso. Mas muitas das vezes é a exposição que a pessoa não está fazendo ao idioma. Ela está esperando só o dia da aula particular ou só o dia do curso. E a gente sabe, se você é brasileiro e mora no Brasil e não convive com estrangeiros com tanta frequência, qual é o idioma que você vai ouvir o resto da semana fora das aulas? Provavelmente português. Então é importante que você conte com essa rede de apoio. Se você tiver amigos, amigas que também estão aprendendo inglês, né? Cria, de repente, um grupo de WhatsApp ou um grupo na rede social, aí vocês combinam. Olha, a gente vai trocar mensagem só em inglês.
é uma possibilidade. Enfim, a criatividade que vai ajudar muito para a gente, de fato, caminhar bem nesse nível B1. Ótimo. Não sei se o pessoal tá compreendendo, se está simples, se desejar mandar perguntas. Pronto. A gente sabe que pode surgir dúvidas, né? No final, a gente vai abrir, certo, Tamara? Para que as pessoas possam combinar dúvidas, mas a sua explicação, a forma como você está abordando, está bem clara, dá para a gente estar conseguindo entender direitinho, né? As habilidades para cada nível, viu? Tranquilo. Tá certo. Vamos falar um pouquinho do B2, né? Isso, vamos lá. O B2, pessoal, é o chamado independente. É muito legal quando você chega nessa fase, porque aqui cada vez mais o aluno B2, ele já vai sentindo aquela confiança, né, já vai conseguindo realmente desenvolver uma conversa mais longa. Já vai, por exemplo, se você faz aula particular, o curso, e o seu professor ou professora pede para você fazer uma apresentação, né, para conversar sobre um paradidático, sobre um filme, uma série, você já consegue falar tranquilamente sem ficar com a colinha do lado, né? Porque aqui você já é independente. Quer dizer que você fala perfeito? Ainda não, mas você está caminhando para essa melhoria. É muito bacana isso, e a gente sente. É a fase também que geralmente nós passamos a nos autocorrigir, sabe? Com coisas simples, com palavras que você diz assim, aqui não é um I am, não, porque é passado, é um I was. Aqui é assim, não é daquele jeito. Você mentalmente já começa a se autocorrigir, sem a necessidade do professor e da professora ficar sempre lhe alertando. Verdade. É interessante isso. A autocorreção, né, Tamara, ela é fantástica, porque ela já mostra que você se sente confortável com o idioma, que você já conhece as regras, né, do idioma. Então, isso mostra que você realmente está avançando. Né? E conforme a gente já salientou, né? Errar faz parte. Nós que somos professoras, eternas aprendizes, a gente sabe disso. Né? Às vezes a pessoa tem aquela vergonha, aquele receio, eu vou errar, mas faz parte. Né? Não tem como a gente acertar sempre de primeira, não. Né? Isso. Falando sobre erro, eu queria pontuar um ponto que eu lembrei. Agora, pontuar um ponto é ótimo, né? Eu queria pontuar algo que eu lembrei, gente, que é em relação assim. Eu sempre gosto de lembrar os amigos e alunos. Existe uma diferença entre a pronúncia e o sotaque, né? Claro que isso é uma decisão pessoal, mas às vezes a pessoa chega pra gente e diz assim, eu quero ter um sotaque de um americano, um sotaque de um britânico, de um australiano. Isso é possível? Totalmente. Se a pessoa quiser, ela é capaz de, né, conseguir. Mas, gente, algo que é bom nós sabermos é que o sotaque, ele faz parte da nossa identidade. Então, não se sinta mal se uma pessoa olhar para você, você é do Brasil, e você ficar triste porque, então eu não sou fluente porque a pessoa percebeu que eu sou do Brasil. A fluência está muito mais ligada se você tem uma boa pronúncia e se as pessoas te entendem. E nunca chegamos, mesmo na fluência, nunca chegamos a uma perfeição de nunca errar nada. A gente se equivoca até no português, que é a nossa língua mãe, né? Então, eu queria trazer essa tranquilidade para os amigos, né? Que o nosso sotaque, ele faz parte da nossa identidade. A gente não tem que ter vergonha se formos reconhecidos pela nossa nacionalidade. Pelo contrário, isso até é digno de elogio, porque você está se esforçando em aprender uma língua que não é a sua língua nativa. E a gente sabe que isso demanda tempo e esforço. Então, eu queria deixar essa mensagem para os amigos que podem estar desanimados em relação a essa questão. E algo assim bem interessante, Tamara, que eu aprendi realmente na prática, né, no dia a dia lá na escola, que às vezes a gente fica com vergonha de falar com um estrangeiro, né, achando que demais não estudar e tal. Eu ficava morrendo de vergonha. Só falta sair da boca. Canadense, meu Deus do céu. E a gente às vezes tem até a mania de pedir desculpa, né? Porque, isso. Gente, sorry. É o famoso sorry about my English. Gente, por favor. Mas, assim, eles são de boa, né? Eles gostam de conversar, eles são tranquilos, né? E o fato da gente estar se comunicando e eles estarem nos entendendo é fantástico. Eu vou ser bem sincera, depois que eu passei a conversar com os nativos, eu passei a me sentir mais confortável de falar com eles do que mesmo falar com professores aqui do Brasil e tal. Porque eles realmente não criticam, né? Isso, e a gente aprende muito com eles, né? Então,
Esse seu exemplo, Mara, eu queria também assim deixar essa sugestão para os amigos, né? Se exponha, se houver oportunidade, não fuja. É natural que na nossa primeira conversa com nativos, provavelmente talvez a gente lembre que faltam umas palavras aqui, a gente escorregou acolá, mas é tão bom porque aí você vai perdendo o medo e a sua autoestima e confiança vai se elevando. Então, não fujamos dessas oportunidades. Vai melhorando muito, né? Eu lembro que quando eu cheguei na escola onde eu trabalho atualmente, eu era auxiliar de sala, né? Depois a gente pode falar mais uma vez um pouquinho da minha história, que é bem interessante. Eu passei a trabalhar com americana. Então, no início, eu me sentia dentro daquele seriado dos Friends. Né? E como a aula é toda em inglês, toda a rotina é em inglês, no início eu tinha muita vergonha. Eu não sou tímida, tá, gente? Eu digo que sou, mas é só para tirar o pessoal de tempo. E eu amo falar. Se me deixar, eu falo até esquecer o tempo. Mas no início, realmente, eu ficava tímida, com vergonha. Aí, às vezes, ela dizia, você precisa falar mais. Né? Você precisa falar mais. Então, a gente vai sentindo essa confiança, né? A gente vai percebendo que eles nos entendem, a gente consegue entendê-los. E à medida que essa confiança vai aumentando, a gente vai se sentindo bem mais confortável em usar o idioma, né? E é uma sensação maravilhosa. Depois que a gente consegue descobrir isso, a gente não quer mais parar de falar. Tem razão. E eu queria aproveitar e elogiar também a Mara, né? Você, Mara, tem um canal maravilhoso no YouTube. Eu particularmente amo as suas aulas, que você, com muito carinho, publica para nós lá um conteúdo de muito valor e de forma gratuita, né? Então, quem está assistindo e ainda não é inscrito, está perdendo uma grande oportunidade. A gente vê, assim, a sua paixão, o seu encanto pelo inglês. A gente vê que você entrega o seu coração quando você está ali na aula, né? Isso é muito bonito, né? E chamar a atenção, Mara, que você aprendeu inglês aqui no Brasil, não é isso? Para quem está assistindo em casa, você teve intercâmbio? Não. Você aprendeu fora? O que eu fiz foi com as pessoas no trabalho, né? Os estrangeiros que apareciam por lá. Mas realmente eu nunca viajei. O mais longe que eu fui foi até São Paulo. Né? E assim, algo que me ajudou muito, pessoal, além da convivência, do dia a dia mesmo, e de estudar bastante, mas algo que me ajudou muito foi o YouTube, né? Foi algo que me ajudou muito. Foi uma ferramenta, assim, que eu descobri canais maravilhosos de nativos que eu assistia todos os dias. Eu reservava um tempinho ali, 30 minutos, para escutar, para realmente pegar vocabulário, melhorar o listening. Então, assim, foi algo que me ajudou muito mesmo. Né, bastante. Por isso que eu decidi, né, fazer o canal, né, para poder também ajudar outras pessoas, né, a terem esse mesmo resultado, né, que eu tive. E obrigada, Tamara, pelo elogio, viu? Né, quem não está inscrito no meu canal, né, pode se inscrever através do link que está aí na bio do meu Instagram. E a Tamara também tem um canal muito bom, né, com várias dicas, não só de inglês, mas também de espanhol e também sobre educação. Então, quem quiser também dar uma olhadinha no perfil da Tamara. Isso. É Idiomas com Tamara, gente, o canal. Mesmo o nome do meu perfil do Instagram, para facilitar para vocês. Ou na própria biografia, você clica lá no link, tem a fotinha do YouTube, aí já direciona para o canal. Pronto. Tem um comentário aqui do Júlio, que ele falou que julgamentos ou críticas sempre vão existir, mas esses julgamentos ou críticas são maiores do que seu objetivo, né? Ele perguntou no final. Realmente, legal essa reflexão. A gente sabe que sempre vai ter alguém que vai nos julgar, nos criticar, isso faz parte. Em qualquer aspecto da vida, né? Até porque a gente não consegue agradar a todos. Mas realmente, quando a gente tem algo bem real em mente, quando a gente tem um objetivo bem claro, né, a gente não vai se importar com tais críticas, né? Obrigada aí pelo comentário, Júlia. Eu queria até aproveitar esse comentário, essa reflexão do Júlio, me fez voltar lá no comecinho da minha carreira como professora. Hoje eu já falo bem mais, gente, mas quando eu comecei a minha primeira experiência na escola, então, eu não tinha o emocional que eu tenho hoje. Então, qualquer coisinha ali me afetava, né? Se 10 pessoas elogiassem a minha aula, mas uma pessoa ficasse insatisfeita, eu passava a semana triste. E foi difícil trabalhar isso na minha mente.
E eu lembro que algumas pessoas me questionavam, mas você fala tão baixinho, você é tão tímida, será que você está na profissão certa? Não seria melhor você procurar outra profissão, talvez trabalhar com tecnologia, algo que você ficasse mais assim nos bastidores? E aquilo, por algum momento, afetou a minha mente e eu comecei a acreditar no que as pessoas falaram. E no ano de 2014, eu digo que foi meu ano sabático, porque eu fiquei um ano fora de aulas, de aula particular, de tudo. E aí, depois de um ano, e tentei mudar de profissão, tentei estudar outra carreira. E no final das contas, eu vi que o que eu amava era a aula e que eu poderia melhorar, que eu não sou perfeita, mas que eu poderia melhorar as habilidades e eu poderia vencer essa timidez, vencer outras barreiras. Sim. Então, eu queria dizer isso para você, né? Se alguém critica o seu inglês, o seu espanhol, ou fica colocando pensamentos negativos que os seus projetos não vão dar certo, persista, porque tudo é questão de persistência e de treinamento, né? Se a gente não se aperfeiçoa, se a gente não treina, a gente nunca vai melhorar como pessoa, como profissional. Então, o comentário dele me fez lembrar essa fase, que eu fiquei triste porque eu estava vivendo uma carreira para mostrar para as pessoas, porque eu comecei a acreditar nessa crítica. E quando eu voltei para a sala de aula, minha alegria voltou, porque eu gostava daquele barulho de sala de aula lotada. Cada pessoa gosta, né? Tem os seus gostos. Eu gostava da escola, eu gostava de respirar esse universo de educação. Então, eu queria deixar esse comentário também para os amigos. Pronto, e só para a gente finalizar essa temática, né, que é super importante quando nós falamos em aprender outro idioma, essa questão da motivação. Porque a gente sabe que o emocional, ele interfere diretamente, não só em aprender outro idioma, mas em qualquer aspecto relacionado à aprendizagem. Nós que somos professores, nós sabemos disso. Muitas vezes o aluno, ele é nota 10, sabe todo o conteúdo, se expõe bem durante as aulas, mas no momento exato da prova, ele não está bem. Aconteceu algo que mexeu com o emocional dele, e muitas vezes ele tira uma nota inferior ao conhecimento que ele tem. Né? Então, a gente, como professor, a gente tem que ter essa sensibilidade para avaliar o aluno diariamente, porque a gente sabe o quão importante, o quanto o emocional afeta. Né? E quando a gente está falando em aprender outro idioma, isso é, como é que eu posso dizer, algo assim que afeta demais. Né? Então, às vezes, justamente, eu falar baixo, como se a pessoa estivesse falando para dentro, eu sei porque eu passei por isso. Né? Muitas vezes você até sabe, mas fica com vergonha, não confia no seu potencial e vai se escondendo. Então, a gente sabe que essa questão do emocional é super importante, tem que ser trabalhada, a motivação, né, precisa existir, sim, né? Então, só para finalizar, a Solange, ela falou sobre pessoas que são especialistas em desanimar os outros, né? E realmente existe. Né? E a gente precisa ter isso na mente. Em qualquer aspecto da nossa vida, sempre existirão pessoas para nos desanimar. Mas... Mara, desculpa interromper. No problem. Go ahead. Eu lembrei de algo, gente, que foi feita uma pesquisa científica que nós somos influenciados pelas 5 pessoas com as quais mais convivemos. Então, a gente sabe que aqui ou ali pode ser que as pessoas que a gente mais ama, mais próximas, não entendam a princípio ou não nos apoiem, né? Se não for uma pessoa que você tem que conviver, né? Avalie bem, né? Se lhe faz bem essa companhia, né? Tenha cuidado, porque mexe mesmo com a gente, né? Se a gente não tiver cuidado, a pessoa vai implantando essa sementinha de nos deixar para baixo e vai funcionando. Então, procure conviver com pessoas, todos nós temos defeitos, mas procure pessoas que te apoiem, né? Para estar do seu lado, né? Para você crescer cada dia mais. Sim. Então, para a gente passar para o nível C1, né? Que é o nível mais avançado, como a Tamara expôs, o C1 é o nível avançado e o C2, o fluente, de fato, né? Onde você fala tão bem quanto um nativo, digamos. Poderia falar um pouquinho, Tamara, para a gente sobre as habilidades, embora a gente já tenha, né, dado uma explanação sobre isso? Posso sim. O nível C1, ele também é chamado de proficiente. Inclusive, muitas pessoas aqui no Brasil que procuram certificações internacionais, elas optam por tentar a prova do CAI, que acredito que a Mara, né, ainda vai mencionar esse tópico para a gente. Então, o nível C1 é isso, é a pessoa proficiente. Ela é capaz de exprimir, de falar de suas ideias numa vasta quantidade de vocabulários. Aqui a pessoa já consegue falar de ciência,
falar de temas que geralmente são considerados mais profundos, por assim dizer. Sim. Por quê? Porque a pessoa fez essa caminhada, né? Ela estava lá atrás, lá no A1, então olha o quanto ela evoluiu. Então, o que é que difere basicamente o C1 do C2? É pouquíssimo assim a diferença. Como assim? No C1, eu vou até colocar aqui o que eu anotei para vocês, olha. É capaz de se exprimir de forma fluente e espontânea sem precisar procurar muito as palavras. E essa pessoa ela é capaz de usar o idioma de modo flexível e eficaz. E para vários fins sociais, né, que é fins acadêmicos, fins profissionais. A pessoa pode falar de forma clara e bem estruturada aqui, certo? Aqui ou ali ela vai, claro, cometer alguns erros, ela ainda não está assim, fluente, mas ela está bem próximo da fluência. É um espaço pequeno que separa o C1 do C2. É bem marcante, bem notório quando você chega no C1. Isso. Então, pessoal, só para a gente recapitular, antes de nós passarmos para a próxima pergunta, né, nesse quadro comum europeu, que serve de referência universal a nível mundial mesmo, para saber em qual nível você encontra-se, nós temos o A1 e o A2, que são os iniciantes considerados básicos, B1, B2, níveis intermediários, o C1 e C2, que são níveis avançados já de proficiência, certo? E lembrando, a aprendizagem da língua inglesa é um processo, né? Nada de ansiedade, né? De pular etapas. Realmente a gente precisa ir aos pouquinhos caminhando, assim como um bebê, de fato, né? E Tamara, fala um pouquinho sobre como é possível obtermos uma certificação, né? Algo que ateste ali para todo mundo que a gente tem aquele nível, né, de inglês. Então, vamos lá, gente. Eu gosto muito desse assunto de certificações internacionais. O que acontece? Algumas pessoas, elas ainda têm a ideia assim, será que vale a pena fazer aula particular? Você dá certificado? Porque o curso fulano de tal são 5 anos de curso, mas no terminal vou ter o certificado, né? Aqui nós temos ainda essa cultura, né? Muito forte do papel. Tomar aí a sua fala, a sua parte. Inclusive, tinha uma moça que veio me perguntar, né, se eu dava certificado, porque ela só estudaria comigo se eu desse. E realmente eu tentei mostrar isso para ela, que o mais importante é você ter o conhecimento para, quando você se sentir confortável, fazer um teste, né? Algo que possa testar a sua proficiência. Inclusive, depois a gente vai até fazer uma ilustração com alguns personagens fictícios para os nossos convidados entenderem, né, essa questão aí dos certificados, viu? Perfeito. Então, falando dos certificados, para você atestar o seu nível de conhecimento, o certificado que ele é reconhecido internacionalmente, respeitando o quadro comum europeu, são certificados tais como o de Cambridge, por exemplo, né? Então, eles têm certificados começando por... O primeiro se chama PET, ou PET, se for falar, né, no português mesmo, que é o A1, e aí ele vai avançando. Muita gente, nós professores em geral, não é uma regra, nós recomendamos que o aluno invista em começar a se preparar pelo menos para o FCE, que já é o nível aí B1, caminhando para o B2, né? B1, B2, melhor dizendo. Por quê? Porque são investimentos um pouco mais altos, você paga pela prova, né? Aqui, para quem está no Ceará, atualmente, a instituição que você paga para fazer a prova é a Cultura Inglesa, não é a Casa Cultura Britânica, para não confundir. É o Centro, né, de Idiomas Cultura Inglesa do Ceará. Então, você faz uma inscrição e no dia você não precisa ser aluno da instituição. Inclusive, você pode até contratar eu ou a Mara ou alguém de sua preferência para lhe preparar e no dia, só no dia, ir fazer a prova lá. E como é que funciona? A prova, ela vai ser capaz de atestar o seu conhecimento como um todo, respeitando o quadro comum europeu, testando a sua habilidade auditiva, de leitura, de escrita e de fala. E, inclusive, eu até brinco que é uma espécie de Enem, porque são 2 dias de prova. Você se dirige ao local de prova num dia, para fazer a parte escrita e a parte auditiva, e você se dirige no outro dia para fazer a parte de fala e de comunicação. Em geral, são 15 minutos de conversa com nativos, tá? Mas você não precisa ficar ali desesperado, porque você já vai ter se preparado. E a parte também de leitura, onde você recebe um texto e você tem o tempo ali. Qual que é a chave, pessoal, para conseguir o certificado? Trabalhar o gerenciamento do seu tempo e o emocional, como a Mara bem destacou. Procure, se possível, fazer as aulas particulares, se preparar, conhecer o modelo de prova, isso é muito importante. E aí você recebe o certificado.
Era isso. Chega em média de 3 meses. Chega lá da Inglaterra, olha que chique, viu? Aí pronto, onde você for, você tá com esse certificado super chique, como se você tivesse morado na Inglaterra, estudado lá. Pronto, Tamara, era algo que eu ia falar, porque para você se submeter a esses testes, né, você, além do conhecimento do idioma, além de você ter aquelas habilidades que a gente mencionou aqui, porque no caso do FCE, né, que é de Cambridge, ele te dá o de B2. Caso você não consiga todos os objetivos lá, você pode receber o de B1, né, mas o objetivo é B2. E se você atingir, assim, os níveis maiores, ele pode até te dar de C1 também, né? Isso. Eu tenho um amigo que recebeu de C1 fazendo FCE, mas é porque ele tinha um inglês perfect. Mas, assim, perfeito. Além do conhecimento, você precisa conhecer a estrutura da prova, isso é fundamental, né? Para você entender ali como é que ela está estruturada. Para que você saiba fazer a prova no dia, não é só chegar lá e fazer a prova de qualquer jeito. Porque você pode até ter o conhecimento, mas não se sair tão bem. Não que você não saiba, mas porque você não estava preparado para aquele tipo de prova. Aí vem todo o lance do emocional também, né, que interfere. Então, é importante equilibrar aí conhecimento da língua inglesa, conhecimento da prova, da estrutura dela e o emocional. São 3 pontos que você precisa equilibrar aí para se submeter a um teste de proficiência de Cambridge, ou que são, no caso, é o mais conhecido, né, de Cambridge. Isso. Rapidinho, gente, acrescentando, tem o CAE, ou CAE em português, que é o nível C1 mesmo oficial, e tem o CPI, que é o nível C2 oficial, que aí já é os top mesmo de linha, né, da Cambridge. Por que nós recomendamos? Porque ele é vitalício. Já exames como TOEFL, né, como outros exames, eles são maravilhosos, mas aí você precisa ver, eu vou estudar nos Estados Unidos, eu vou estudar numa instituição que me exige o TOEFL. Se não, se eu quero só atestar que eu falo bem inglês, talvez o de Cambridge seja mais interessante em termos financeiros, porque uma vez feito, não precisa você repetir a prova. Atualmente, enquanto fazemos a live, o TOEFL ele tem vitalidade ou duração de 2 anos. Passado esses 2 anos, se você desejar, você precisa refazer a prova novamente. Já o de Cambridge não. Você pode fazer para atingir níveis maiores, né? Mas uma vez com aquele nível atestado, ele é vitalício. Realmente, Cambridge vale muito a pena. E assim, pessoal, voltando um pouco àquela temática, né, que a Tamara falou, né, a gente vai só dar aqui uma ilustração sobre essa questão dos certificados. Porque, às vezes, você deixa de fazer aula com um professor maravilhoso, com o qual você se identifica, que tem uma boa didática, que fala bem, que vai te ajudar, porque ele não te dá um certificado. Aí você vai para uma instituição de ensino conhecida. Muitas vezes você não se sente confortável para falar ali no meio das pessoas, muitas vezes você não tem aquilo que você gostaria de ter, eu falo por experiência própria, né, porque já passei por isso, mas você está ali só por conta do certificado que vão te dar. Então, só para vocês entenderem, né, vamos pensar nesses 2 personagens aqui, a Mônica e a Michelle, certo? Mônica está estudando inglês com um professor particular maravilhoso, tendo aulas semanais, estuda bastante, além de estudar sozinha, de ver e assistir a vídeos no YouTube. E ela nunca estudou em uma instituição física de ensino. E quando ela se sentiu confortável, ela fez o exame de Cambridge e conseguiu um B2, né? No caso, o FCE. Já a Michelle estudou em instituições locais da sua cidade, teve os certificados que ela fez lá, o curso de básico, intermediário, avançado, enfim, mas não tem uma certificação internacional. E as duas estão precisando concorrer, estão concorrendo, na verdade, a uma vaga de emprego. Né? Quem vocês acham, assim, que vai ter um peso maior? Né? A Mônica ou a Michelle? Quem tem uma certificação de Cambridge ou uma certificação local? O que vocês acham? Quem quiser participar e colocar a resposta aí pra gente. Lembrando que a Mônica é quem fez a certificação de Cambridge e obteve B2 no FCE. A Michelle não, ela tem um certificado de instituições mesmo da cidade, né? De curso de inglês. Qual das duas
vai ter um currículo, algo com mais peso. Ninguém quer se pronunciar? Is everybody shy tonight? Ok, Tamara, can you tell us? Sure, I can tell us. Tell you. Gente, o que acontece? Internacionalmente, o nosso certificado local do Brasil, ele não tem validade. Ele tem validade emocional, de que você foi lá, se esforçou, foi na instituição de ensino e ganhou esse certificado. Mas falando de lei, falando de parte prática, de emprego, de multinacional e até de universidades no exterior, eles vão logo lhe perguntar: tem o IELTS, que a IELTS também é da Cambridge. Tem o TOEFL? Ah, meu amigo, pois tem que fazer. Né? Então, eles dão geralmente 2 ou 3 opções e você tem que estudar e fazer. Aí você pode dizer: mas eu tenho o certificado da minha cidade. Não tem validade. Porque lembrem-se, as instituições internacionais, elas se cercam pelo quadro comum europeu. E eles já têm as instituições que eles confiam, instituições de renome, de peso, como a Universidade de Cambridge. Não tem como falar: é uma universidade ruim. Todo mundo sabe que é uma das melhores do mundo. Então, eles preferem muito mais confiar nessas instituições do que num curso local aqui do Brasil que eles não conhecem. Percebe? Então, realmente é importante. Assim, né, Tamara? E sem mencionar que muitas vezes a pessoa conclui um curso avançado, a gente não está questionando nenhuma instituição local, gente. Pelo contrário, a gente estudou, né, nelas aqui também. Mas, assim, a gente está mostrando essa questão de o que é mais importante, o que tem mais valor. Até para que a gente possa tirar essa ideia de que um professor particular que não te dá um certificado físico é menos valioso, né? Não tem tanta importância quanto a instituição física. Então, o que a gente está querendo mostrar é isso, porque o que vale é o conhecimento. Só um parêntese, lembrando... Desculpa, Mara. Lembrando que os professores particulares... eles podem sim emitir o certificado, e o certificado das aulas particulares, ele tem o mesmo peso das instituições de ensino regulares. Ele é um certificado mais emocional. Sim. Por exemplo, você faz aula com a Teacher Mara. Eu gosto tanto da Teacher Mara, eu fiz do básico ao avançado, eu quero ter o meu certificadozinho que a professora Mara me ensinou nessa caminhada. Ela pode emitir o certificado e me entregar. Eu posso me emitir o certificado, mas, de novo, ele tem um significado emocional. Sim. Em termos de trabalho, de estudos, aí você tem que tirar uma certificação internacional. Sim. Né? Então, ficou bem claro, né, pessoal? Então, você pode, sim, né, nunca ter colocado os pés numa instituição física de ensino da tua cidade. Você pode estudar sozinho. Como eu conheço muitas pessoas que têm um inglês maravilhoso e que são autodidatas, que estudaram sozinhos, e ter suas aulas particulares com o professor com o qual você se identifica, que você gosta, e quando você se sentir preparado, fazer uma prova dessa de proficiência, ter lá o certificado universal, né, a nível mundial, que mostra em que nível você vai estar. Né? Então, a gente quer deixar claro isso. Tá? Então, não tenham medo de fazer aulas particulares, tá certo? E aquela questão, né, Tamara? O que vale é o conhecimento. É verdade, assim, gente. E é incrível, Mara, a diferença, né? Sabe o que acontece, gente? Eu digo por experiência própria, a Mara também passou por instituições de ensino, né, regulares, Sim. cursos, né? O que acontece, gente? Tem vários fatores, não estamos criticando, até porque nós fomos alunas de instituições assim, mas assim, ó, aula particular, o foco, a atenção vai ser em desenvolver as habilidades que você precisa, na sua necessidade. Para que você quer estudar inglês? O que te move? É para mudar de emprego? É para entrar numa instituição internacional de ensino? Você quer fazer um mestrado? O que te move? Geralmente a gente tem uma motivação por detrás daquela escolha, né? E já a escola regular, ela não consegue contemplar muito bem isso, porque ela tem que dar atenção para os diferentes alunos dentro de uma mesma sala, então não tem como. É totalmente diferente, são 2 serviços diferentes. Verdade. E assim, Tamara, muitas vezes a pessoa conclui o curso, né, faz o básico, intermediário, avançado, mas apesar de ter aquele, né, certificado físico, mas muitas vezes as suas habilidades não condiz com o que está ali. Né? A gente sabe que isso acontece muitas vezes. Né? Enquanto que você, fazendo uma certificação de Cambridge, né, você realmente vai ter uma certificação confiável. Né? A gente sabe disso. Tá? E assim, passando para o último tópico, tá? Que a gente não quer se prolongar muito.
Mas passando para o último tópico, né? Eu vou puxar agora um pouquinho para o meu lado, já que eu sou pedagoga. Perfeito. Tem algum pedagogo aqui, alguma pessoa que está na área de educação, mas que ainda não fala inglês, né? A gente deixa o incentivo, tanto eu quanto a Tamara, para que você possa investir nisso, no seu inglês. Por quê? Porque a gente sabe que as escolas bilíngues na nossa cidade, né, aqui em Fortaleza, estão crescendo muito. Né? A demanda por profissionais, por pedagogos fluentes em inglês, gente, vocês não sabem, assim, a luta. Né? Eu digo porque a gente está em época para começar as aulas e às vezes falta professores. Eu tenho um amigo que é coordenador que estava recentemente perguntando se eu conhecia algum professor bilíngue. E a gente realmente opta por pedagogos, né, para trabalhar na educação infantil e fundamental 1, mas que sejam fluentes em inglês. Então, se você é pedagogo, né, mas não tem o inglês ainda, não perca tempo, invista no inglês. Ou se você tem outra formação, trabalha em outra área, falar um segundo idioma vai abrir muitas possibilidades para você. Né? Eu estou falando da pedagogia porque eu sei, por experiência própria, o quão valioso um pedagogo fluente em inglês é. A gente fica lá na escola penando atrás de pessoas que falam inglês fluente, que sejam formadas em pedagogia. Não é fácil. Então, se você investir nisso, você vai ter, sim, mercado de trabalho. Porque, antigamente, as escolas bilíngues aqui eram bem poucas. Né? Inclusive, a escola na qual eu trabalho foi uma das primeiras a chegar aqui em Fortaleza, mas muitas escolas estão adotando programas bilíngues. Né? Então, é importante salientar isso. Inclusive, só para a gente finalizar, Tamara, a legislação para o ensino. Voltou, sim. Uma pausa. Né? Então, assim, a legislação para o ensino bilíngue está mudando. Então, é necessário, não, aqui no Ceará ainda não chegou, mas em alguns estados sim. Né? Então, é necessário que para trabalhar no ensino bilíngue, a pessoa tenha pedagogia, tenha uma especialização em ensino bilíngue e vem aí o testezinho de Cambridge, o teste de proficiência, né? O nível no qual a gente falou. Eles querem nível de B2 para cima, né? Mara, eu lembrei de um detalhe, você falou de pedagogia, como eu contei para vocês, teve um período que eu tentei mudar de profissão, né? E nesse período eu estudei gestão de recursos humanos, eu pude conviver um pouco com o pessoal da área de administração e RH. O que eu percebia nos colegas e os professores também mais experientes me comentavam? Se falava muito de MBA, de mestrado, mas o que os professores da universidade me comentavam? Tamara, a gente sente falta de pessoas da área de administração que falem bem o inglês, porque eles têm o que eles chamam de call, de meetings, né? Eles se reúnem muito nas empresas e às vezes era constrangedor, né? Tava ficando difícil encontrar profissionais de RH e administração de grandes empresas falando o idioma. Então, se você não é da educação, mas está ouvindo eu e a Mara, sim, não importa qual seja a sua área, é empresarial, é de gestão, aprenda o idioma, porque isso vai levar você para outro nível, é impressionante. E a gente sabe que, infelizmente, né, acho que por questões culturais, né, na nossa cidade, no nosso estado, ainda é, digamos que, um tabu, né, questão de se falar uma outra língua. Até, às vezes, quando a gente fala que a gente fala inglês, você fala mesmo, fala fluente. Já em outros locais é algo comum, né? Aqui a gente ainda tem essa restrição, é algo ainda que precisa melhorar, né? E veio um canadense, né, um treinador para a nossa escola, e ele disse que estava sofrendo muito no hotel onde ele estava, porque ele disse que ninguém lá falava. Então, para se comunicar, ele tinha que usar o Google. Então, a gente vê ainda a necessidade, a escassez de mão de obra. Então, se você, mesmo que não seja da educação, fala inglês, tem um inglês, consegue se comunicar, né, tá naquele nível de B1, B2, que você já consegue se comunicar de forma independente, tenha certeza que o seu currículo vai ser muito mais valorizado e portas serão abertas. Né? Então, não percam tempo, não achem que é besteira, mas eu não moro nos Estados Unidos, eu moro no Brasil, para que falar inglês? Mas faz. Gente, Mara, você falou isso, sabe o que uma aluna maravilhosa me comentou sábado passado, que eu fiquei assim, super feliz, eu queria contar para vocês. Ela trabalha aqui no Brasil, ela contratou as aulas particulares,
E ela foi convidada, ela é da área de marketing, ela foi convidada para prestar serviço para uma empresa de Nova York. Olha que bacana. Ela está em São Paulo. No momento, ela, por conta do isolamento social, ela não vai ter que se deslocar aos Estados Unidos, mas é questão de tempo. Se ela precisar ir, ela já está com inglês, né? E certamente a empresa a escolheu porque viu que ela está fazendo as aulas particulares. Então, chama a atenção. É um diferencial ainda, como a Mara comentou. Então, independente da sua área, você não precisa hoje, com essa nova realidade online, ir pessoalmente no país para receber propostas internacionais, não. Na sua casa mesmo, seja no Ceará, São Paulo, as oportunidades estão aí o tempo todo. Mas você precisa estar preparado, preparada para quando essa oportunidade chegar. Verdade. Tamara, e somos gratos, né, pela tua participação aqui, por ter compartilhado conosco o teu conhecimento sobre o assunto. A gente vai deixar, né, gravada a live. Essa live vai para o meu canal como vídeo, e a Tamara também vai utilizar no canal dela. Então, só um lembrete, se não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, porque novidades virão. Eu fiquei um pouco afastada aí das redes sociais por questões de saúde, né? Mas graças a Deus eu estou bem melhor e aos pouquinhos eu estou voltando. Inclusive, próximo mês eu vou começar uma turma, né, de aulas particulares, um grupo de nível iniciante, que é justamente o nível A1. Né? Se alguém tiver interesse, fala comigo no privado. A Tamara também tem as aulas dela, tem os cursos online dela que são maravilhosos. Vocês podem nos escolher, tá? E, Mara, eu queria muito agradecer a você o espaço e também o pessoal de casa que ficou com a gente até o final, se conectou, decidiu, né? Sim. Tomou essa decisão, porque a gente sabe que a internet está cheia de conteúdos. Então, vocês que estão aqui conosco até o final, vocês nos escolheram, né? Numa noite de sexta-feira. Pensa aí. A gente fica muito feliz e isso nos incentiva a seguir melhorando, a seguir estudando para trazer conteúdo de valor para vocês. Para mim foi uma satisfação. Para quem entrou agora, né? Não fique triste, porque a gente vai deixar esse conteúdo salvo no nosso canal, né? No YouTube. Quem não é inscrito, né? É só olhar o link que está na minha bio. Inscreve-se lá, também olha o perfil da Tamara, viu? Não fique triste, a gente vai deixar esse conteúdo disponível. Ok? Mara, por favor, façamos uma selfie. Vamos pedir o pessoal que nos marque e nos conte de que forma conhecer o quadro como europeu te animou a estudar, né? Esqueço da selfie, viu? Então vamos nós. Vou fazer aqui, se vocês de casa também puderem fazer uma selfie nossa, tá? Sim, verdade. No 3, gente, para vocês se prepararem. 1, 2, 3. Pronto, vou tirar outra. Vai ficar mais magra. Peraí, que o meu rosto tá muito grande. Eu dou um preparo, gente. Vamos lá. Perfeito. Por favor, nos marquem e nos contem lá nos stories, né? De que forma essa live agregou para você, tá? E assim, um último recado, gente, o seu 2022 só vai ser diferente se você fizer algo diferente por você. Então, se aprendeu inglês, estava lá na sua listinha de coisas, de metas a cumprir em 2021 e não deu certo, não deixa para depois. A hora é agora. A gente precisa empreender mudanças e agir. Verdade. Certo? Eu e a professora Mara estamos aqui para ajudar vocês.